Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Filosofando. Eu sou o professor Cleiton, professor de filosofia, e hoje eu quero te convidar para mais uma aula, para mais um bate-papo, para mais um debate, uma conversa sobre filosofia grega. Pessoal, hoje falaremos então a respeito de um filósofo muito importante para a história da filosofia. Ele foi muito importante para a história do pensamento filosófico, porque ele influenciou toda uma geração de pensadores e que acabaram construindo as suas ideias segundo as teorias, segundo a influência das suas teorias. Eu falo do filósofo grego Platão de Atenas. Quem foi Platão? Platão foi um filósofo ateniense que nasceu no ano de 428 a.C. Ele foi professor de Aristóteles, ele acabou sendo professor de Aristóteles, né? Além de professor, ele foi mestre e amigo de Aristóteles também, e foi um dos principais amigos e discípulos do filósofo grego Sócrates de Atenas, ao qual nós já falamos aqui no canal. O Platão, ele veio de uma família aristocrata, ou seja, uma família muito rica, né? Uma família de políticos ali de Atenas. O pai dele era político, o pai dele ele trabalhava, ele era no meio político, ele era aristocrata, ligado ali à família de Solon, os descendentes, ele era um dos descendentes da família de Solon, um importante legislador grego, um dos importantes políticos ali de Atenas, é o Solon. E qual que é a importância do pensamento platônico? O Platão, na verdade, ele viveu ali num período conhecido como período antropológico, ou seja, período socrático, conviveu com Sócrates, e a partir do momento em que ele conheceu Sócrates, ele se enveredou ali pelos caminhos, ele foi se aventurar pelos caminhos da filosofia. Então hoje Sócrates ele é considerado como um dos pilares ali também, juntamente com Aristóteles, da história da filosofia grega, de toda a história do pensamento filosófico. Foi o fundador de uma das principais, umas primeiras universidades, que foi conhecida como academia. Lá na academia platônica estudava-se geometria, estudava-se matemática, era mais voltado ali para as ciências exatas. Lembrando que Platão, além de filósofo, era também matemático. Então Platão hoje ele foi muito importante, ele vai influenciar toda uma geração, principalmente a questão da Igreja Católica, do pensamento cristão ali na Idade Média, juntamente ali com a inserção do pensamento platônico através de Santo Agostinho, ele passa a influenciar todo o sistema ali cristão, pensamento cristão, durante a Idade Média. Bom, hoje nós falaremos então da teoria das ideias do Platão, conhecido também como mundo das ideias, ou teoria das ideias, é considerada uma das principais ideias dele, uma das principais teorias. Essa teoria ela vai sintetizar ali toda uma dialética, o pensamento dialético de Platão, e todo também pensamento idealista. Então o idealismo ele passa a surgir ali com Platão a partir do pensamento das ideias, da teoria das ideias. A teoria das ideias ela simboliza também um dualismo entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, vamos entender como foi formulada essa teoria das ideias por Platão. O que Platão quis apresentar a partir da teoria das ideias? O Platão, então, no caso, ele vai desenvolver essa teoria fundamentado na tese de que o mundo ele era dividido em duas partes. Havia uma diferença aí, havia uma separação do mundo em duas partes opostas que se opunham. Uma delas é o mundo sensível, que ele chama de mundo sensível, é o mundo que você pode pegar, o mundo palpável mesmo, esse é o nosso mundo material, que ele vai chamar de mundo das formas. O Aristóteles depois ele também vai criar a teoria das formas dele, a teoria da física, em contraposição aí dessa teoria, contrapondo essa teoria de Platão das ideias. Então, o Platão, ele dizia que ele acreditava, ele defendia essa tese, essa teoria do mundo dividido em duas partes, um dualismo, o mundo das ideias, e o mundo sensível. O mundo das ideias ele é formado por conceitos abstratos, o qual nós chegamos apenas através
da razão absoluta, ou seja, a razão extrema, da razão pura. O que seria essa razão pura, que não tem ligação com a crítica da razão pura do Kant? Né? O que seria essa razão? Esse mundo, o mundo das ideias, seria considerado o mundo das formas, o mundo eterno, aliás, o mundo eterno, o mundo dos conceitos, onde tudo que existe lá é eterno e incriado. Ou seja, o que existe nesse mundo, as coisas sensíveis, as coisas palpáveis, a matéria, elas são simples cópias do mundo das ideias. Então, lá nas ideias, lá no mundo que ele chama também de inteligível, estaria a verdadeira essência das coisas, dos seres, né? O conceito, a ideia, por exemplo, de valor, a ideia de beleza, a ideia de estética, a ideia de homem, a ideia, ela estaria, a verdadeira ideia, a verdadeira essência estaria nesse outro mundo, nessa outra realidade que ele chama, né? Então, tudo que existe nesse mundo nosso aqui é uma cópia imperfeita do que existe lá. Né? Então, ou seja, o conhecimento que é adquirido nesse mundo, a partir desse mundo, ele é um conhecimento falso, um falso conhecimento, ele é enganoso. Ou seja, o empírico, a experiência desse mundo, os sentidos, eles acabam enganando. Né? Então, o Platão, ele era contra a questão da doxa, ou seja, dessa questão da opinião, né? De você opinar sobre esse mundo, você pegar, ou seja, o conhecimento que é produzido aqui, ele não tem validade. Por quê? Porque esse mundo é o mundo das transformações, é um mundo onde tudo são apenas cópias do mundo das ideias. Né? Então, a partir desse dualismo platônico, nós podemos observar aí um grande idealismo. Então, por que idealismo? Porque Platão ele acreditava que a ideia de algo, ela não se constrói nesse mundo, ela não está nesse mundo, ela está num plano suprassensível. Ou seja, esse plano suprassensível é onde estaria o verdadeiro conhecimento. Né? Quem poderia enxergar nesse mundo, quem poderia atingir, conhecer esse mundo? Apenas o filósofo, que passou pelas etapas do conhecimento, do processo de conhecimento, conheceu o verdadeiro bem, a verdadeira essência das coisas, né? Ele fala lá na República. Então Platão, ele vai distinguir, fazer uma separação desses dois mundos a partir da teoria das ideias. Então a teoria das ideias platônica, ela é uma forma de idealismo, né? Uma forma de idealismo também sobre uma teoria, ele chama atenção aí sobre a questão do conhecimento, né? Ele vai chegar na questão do conhecimento e nós podemos perceber aí que o Platão, para Platão, no caso, a alma seria imortal. Por que imortal? Porque o corpo é matéria, é físico. E antes de nós existirmos aqui nesse mundo, antes do homem existir, das coisas existir, ele já existia anteriormente lá no mundo das ideias. Né? Então, a partir do mundo das ideias, a alma é eterna, as coisas são imutáveis, as coisas não se transformam, são permanentes, não há transformação, né? E lá estaria o verdadeiro conhecimento. Então, o conceito de homem hoje, ele vai ligar essa questão do conceito também, ele vai falar sobre a questão do conceito, né? Quando ele fala ali da estética, né? Quando, por exemplo, eu, como ser humano, nós como seres humanos, nós somos cópias imperfeitas do verdadeira essência nossa, do verdadeiro eu lá, do mundo das ideias. Seria como, por exemplo, um pintor que vai representar em forma de imagem, em forma de pintura ali num quadro, a imagem de uma árvore. Né? Porém, a árvore, ela não é a árvore ali, pintura ali, que está no quadro, ele não é a verdadeira árvore ali, a verdadeira essência ali da árvore. Ela é uma imitação, né, da árvore, que a árvore, segundo Platão, no mundo nosso, físico, ele é também uma imitação imperfeita, uma cópia imperfeita da verdadeira árvore que estava localizada no mundo das ideias. Né? Então isso é o conceito. Eu tenho um conceito de uma imagem, de um ser, de algo aqui. Por exemplo, o pintor que representou ali a casa num quadro em forma de pintura, ele representou ali uma cópia imperfeita da verdadeira árvore que está na natureza. Né? Então, ou seja, é mais ou menos isso que o Platão ele queria dizer. Né? Então, ou seja, como o meu espírito, no caso, a alma, que se localiza nas ideias, na razão, o verdadeiro ser humano, a essência, aliás,
as coisas, né, as matérias que estão nesse mundo sensível, na verdade a matéria mesmo, ela não se encontra no mundo das ideias, ela se encontra nesse mundo. O que se encontra lá é a verdadeira essência das coisas, da realidade material, né? Então o ser humano é uma cópia do que está no mundo das ideias, né? Como que esse processo do conhecimento, então, a partir desse mundo? Conhecimento, na verdade, nós sofremos aí um processo de reminiscência do pensamento. O que é reminiscência? Reminiscência nada mais é ter recordações, né, de outras vidas, de outros conhecimentos, de conhecimentos verdadeiros que nós já adquirimos, porém nós não lembramos. Como tudo aqui nesse mundo aqui nosso, eles são apenas cópias do mundo inteligível, do mundo supersensível, isso significa que nós iremos apenas recordando o que nós já conhecemos no mundo das ideias, porém que houve um esquecimento. Então, a partir do momento que você vai entrando em contato com o mundo, com a realidade, com as coisas, você vai lembrando do que você já conhece, ou seja, teoricamente, o homem ele já nasce com conhecimento, o homem vai apenas recordando das informações que você retém ali na sua imaginação, porém que foi adquirido no mundo das ideias. Isso aqui também, essa teoria das ideias do Platão, a respeito ao conhecimento, ele vai ser fundamental para depois ali na filosofia moderna, a discussão entre empiristas e racionalistas. Então, os empiristas e os racionalistas, eles nada mais nada menos, eles estavam discutindo essa relação do conhecimento. Ou seja, para o filósofo René Descartes, por exemplo, você já nasce com o conhecimento. As ideias são inatas. Ou seja, o que são ideias inatas? Você já nasce com ele. Você vai apenas lembrando ao entrar em contato com o mundo. Para o filósofo John Locke, não. John Locke, como empirista, a alma humana é uma tábua rasa, ou seja, uma folha de papel em branco que nasce sem nada. Você vai apenas recordando, você vai produzindo, adquirindo conhecimento a partir do momento que você entra em contato com o mundo através dos seus sentidos. Então, ou seja, nós temos uma relação aí. Daqui a algumas aulas eu vou falar sobre Aristóteles e essa discordância dele, essa oposição dele em relação ao mundo das ideias de Platão, onde há esse embate, né? Platão defendendo o mundo sensível, o Aristóteles defendendo o mundo sensível, Platão defendendo o mundo inteligível em detrimento desse mundo, porque ele falava que esse mundo é um mundo de enganação, um mundo onde levaria à perdição da alma, né? E isso também foi um dos fatores que influenciou ali a relação ali, a boa relação entre Platão e a Igreja Católica, Platão e o cristianismo ali no início do cristianismo, né? Onde ele foi ali inserido ali no início ali no período da patrística pelo filósofo Santo Agostinho, né? Pessoal, então nós iniciamos aí uma conversa sobre Platão e sobre a teoria das ideias e iremos continuar nos próximos vídeos. Fiquem atentos, fiquem ligados aí, acompanhem as aulas que nós iremos continuar o debate, né, a conversa sobre essa questão da teoria das ideias de Platão. E eu convido a vocês a se inscreverem na nossa página, curtir o nosso canal, nossas aulas, os nossos vídeos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.